Você já imaginou o que é uma pessoa, um ser humano, um ser mortal nessa terra, decidir provocar a ira de Deus? Deliberadamente, essa pessoa tem uma atitude para provocar a ira de Deus. Já imaginou isso? Ah, pois, infelizmente, lamentavelmente, tem pessoas que não têm raciocínio, que parecem não raciocinar, que não conhecem seus limites, não sabe quem é Ele e parece não saber também quem é Deus. Né? No livro de Crônicas, a Bíblia deixa registrado tudo que foi escrito, está aqui para meu ensino. Cada lição dessa vai trazer parcela que vai me acrescentar sabedoria para eu ter uma vida cada vez mais correta e agradar aos olhos dele e assim viver também o melhor que ele tem para um filho que ele obedece. No livro de Crônicas, capítulo de número 33, versículo de número 6, esse texto vai tratar de um jovem que teve a oportunidade de reinar numa idade ainda nova. E este rapaz, mesmo vendo os exemplos de outros que vieram antes dele, pessoas que fez errado, as consequências que tiveram, pessoas que andaram direito, e como o pai dele, e como também teve a mão de Deus em favor dele por ter andado direito, só que esse rapaz decidiu deliberadamente fazer tudo que Deus disse não faça. E a Bíblia diz que ele fez isso para provocar a ira de Deus. Está no capítulo 33, no versículo 6. Diz assim: e fez ele passar os seus filhos pelo fogo, no vale dos filhos de Rimom. Usou de adivinhação e de agouro e de feitiçaria. Consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Já imaginou isso? Eu comparo isso como uma pessoa de bicicleta subir na ladeira e pegar uma carreta carregada, uma Scania descendo de frente com ele. Imagina então o que pode acontecer, sabe, com essa pessoa de bicicleta, entendendo? E decidir chocar com uma carreta numa descida, que só quem já viu o que é o embalo de uma carreta e o poder que ela tem de levar na frente o que tentar o contrapor. Assim é um ser humano mortal como nós, se colocar diante de Deus e decidir provocar a ira dele. Veja, foi isso que Manassés fez. Manassés decidiu fazer tudo aquilo que Deus diz não faça. Não vou poder estar em detalhe em tudo da lição, para o tempo não ser muito, mas é 2 Crônicas, a partir do 33. Você vai ver a idolatria, toda a procedência daquilo que Deus tinha dito que não deve fazer. Por quê? Porque, meu irmão, Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu sentimento para a gente saber o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. Deus usa de bondade, de misericórdia conosco, nos ensina, tem paciência, tem compaixão da gente, por a gente já ter nascido no pecado, nos convida a gente se converter, e Ele propõe nos perdoar. Isso é justiça de Deus, justamente por Ele ver que a gente já nasceu no pecado. Então, por isso que Ele deu Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário, para me conceder a graça, essa oportunidade, o perdão. Porém, eu decido, se eu me corrijo, se eu corrijo meus erros e eu me rendo a Ele, se eu reconheço o sacrifício que Ele fez por mim, se eu recebo esse perdão e levo uma vida direita, ou eu também posso decidir seguir a vida de pecado. O que é pecado? Pecado é a gente fazer tudo aquilo que Deus diz não faça. Pecado é eu fazer o que Deus diz não faça, não importa a quantidade ou não importa o que foi. Se Deus diz não faça isso, não faça. Qual foi o pecado de Adão? Deus disse não coma desse fruto e ele foi lá e comeu. Então ele fez o que Deus diz não faça. Só que tem hora que a gente toma a decisão e acha que a gente não vai colher, e acha que
Não vai ser assim, não vai ter consequência nenhuma. Muitas vezes até porque a gente já vem errando antes, em outras oportunidades, e Deus vai nos perdoando, vai usando de misericórdia para conosco, e vai nos abençoando ainda, e a gente acha que muitas vezes Deus está se agradando, e Deus está gostando, muitas vezes, do que estamos fazendo. O Senhor, Ele que tirou aquele povo do Egito, seguindo para Canaã, o Senhor abriu o Mar Vermelho, aquele mar que estava de frente dele foi rasgado no meio do caminho faltou água, tá entendendo? E o Senhor fez de uma rocha explodir a água da rocha, foi água, um manancial de água no deserto para todo mundo beber água. Faltou pão, Deus mandou do céu maná, que caiu do céu, junto com o sereno, eles encontravam aqueles bolinhos branquinhos, parecendo uma neve, parecendo geada, e na verdade não era neve. A Bíblia diz que aqueles bolinhos tinham gosto de leite e mel. Que cuidado de Deus. Então, no meio do caminho, o Senhor deu uma coluna de nuvem para deter o calor do sol, para eles caminhar durante o dia. Durante a noite, Deus deu coluna de fogo para cortar, para deter a frieza. Então, eles caminharam no clima de lareira, sabe? Aquela coluna aquecia e eles caminharam tranquilo. Por isso a Bíblia diz que eles caminharam aquele tempo que o seu sapato não se gastou, as suas pernas não sofreram o cansaço da viagem, porque a mão de Deus estava renovando, cuidando. Mas, meu irmão, quando chega mais na frente, já perto de entrar na cidade prometida, já na entrada da cidade prometida, aqueles povos tomaram cada decisão tão errada diante do Senhor. E o Senhor, que já vinha tendo paciência, já vinha suportando muitas coisas deles no caminho, Deus chegou a uma conclusão. O tempo todo eu estendi as minhas mãos, mas é casa rebelde. Então daí você vai ver que o fato de Deus estar abençoando alguém não quer dizer que ele está se agradando do que essa pessoa está fazendo, não. Então bênção de Deus não é aprovação de conduta. Bênção de Deus não quer dizer que ele está aprovando tua conduta. Ele está usando bondade, misericórdia, compaixão, e tudo isso que ele está fazendo é me dando tempo. Me dando tempo para eu ainda em tempo me corrigir. Mas pode esse tempo esgotar, como eu já falei em outro vídeo. Então nesse daqui, então aquele povo decidiu pelo pecado, mesmo diante de todo o bem que Deus vinha fazendo a ele, e acabaram sofrendo a consequência, porque a pena que aquele povo receberam foi essa. O Senhor disse: todo este povo que viram toda a minha glória, tudo que eu fiz, é casa rebelde. Nenhum deles vai entrar na cidade prometida. Vão rodar no deserto até finalizar seus dias. Por quê? Porque não reconheceu o que eu fiz e decidiram provocar a ira de Deus. E assim foi Manassés. Manassés decidiu fazer o que Deus não faça, e ele fez consciente. Tem pessoas que têm consciência do que está fazendo. Tem outros que não têm tido consciência. Mas aí Deus vai usar, Deus vai tratar cada um de acordo o que cada um sabe, o que cada um não sabe. Mas eu quero dizer para você, com sabedoria, busca a cada dia ter atitudes agradáveis aos olhos do Senhor. Se aproxima dele. O Senhor diz: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Que a minha atitude atraia a bênção do Senhor. Que aquilo que Deus disse que não é para eu fazer, que a gente possa pedir ajuda a Deus, mas não faça não. Não faça não, porque tem atitude, meu irmão. Tem consequência, cada pecado traz uma sentença, sabe? Tem atitude que é irreparável. Então, eu digo para você, finalizando esta palavra, não provoque a ira de Deus, respeite Ele, honre a Deus. Fazendo assim, Ele disse: aquele que me honra, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Então, tanto nessa terra como ao sair dessa terra, nós queremos que Deus nos trate como um bom filho. Então, que minhas atitudes sejam agradáveis aos seus olhos, que de maneira nenhuma eu decida provocar ira. Se porventura errou, pecou, alguma coisa, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa é abraçado com misericórdia. Então, confessa ao Senhor aquilo que é preciso confessar diante dele, suplica o perdão, daí em diante decida por andar
correto aos olhos dele. Você vai ser abraçado com misericórdia. Dos teus pecados eu me lembrarei mais, diz o Senhor. E assim nessa terra você ainda vai viver o melhor do Senhor. O Senhor diz que ele que o seu pecado seja preto ou vermelho como a escarlate. Pelo perdão de Deus, ele se transformará branco como a pura neve. Porque quando o Senhor perdoa, está perdoado. E ele diz que um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Então, que Deus te abençoe, te conceda sabedoria e que minhas atitudes não seja atitude que venha provocar a ira de Deus, mas que seja atitude que venha atrair as bênçãos dele sobre minha, sobre a sua vida. Amém? Se essa palavra foi bênção para você, então dá uma curtida, ó, assina aquele joinha. Isso vai ajudar muito esta palavra a chegar a outras pessoas. Compartilhe também esse vídeo e pode ter certeza que até nisso você já está fazendo algo agradável ao Senhor, que é compartilhando aquele que vai abençoar alguém. Que a sua vida seja, que a sua vida colha, atraia a bênção de Deus e não a ira. Deus abençoe.